você, mas a Ava, ela apenas se esforça mais. Ela tem objetivos. Não é passiva como Eli. Eu congelei, como Eli. Repeti, não quis dizer dessa forma. Só quis dizer que ele não parece interessado em nada. Ele tem 8 anos. Bem, Ava tem 9, retrucou. Olhei para os dois. Vocês acham que estou fazendo isso por amargura ou rancor, mas estou fazendo porque toda vez que tentei proteger meu filho, vocês transformaram em piada. Eu não estou mais brincando. Minha mãe deu um passo à frente, voz baixa, você está cometendo um erro. Eli vai crescer ressentido por ter nos cortado. Você está isolando ele. Está criando-o para acreditar que não tem família. Não respondi. Me virei e caminhei em direção à porta. Quando estava prestes a sair, meu pai murmurou, você vai se arrepender. Um dia vai voltar. Sempre volta. Eu parei. Eu costumava voltar. Mas não mais. Peguei as chaves, saí e não olhei para trás. Mais tarde, naquela noite, recebi uma notificação. Aaron tinha postado algo no Facebook. Um status vago e reclamão. Algumas pessoas preferem deixar uma criança sofrer do que largar sua amargura. Nojento que o ciúme faz com alguém. Eu não reagi. Mas, 10 minutos depois, recebi uma mensagem dela. Dizendo que tinham contado tudo para ela, você pegou as chaves. Então é isso mesmo que você quer? Surtar de vez e queimar tudo. Em seguida veio outra, aproveite sua vidinha silenciosa. Você vai ser esquecida antes de Ava chegar ao ensino médio. Aquilo ficou comigo. Não porque doeu, mas porque percebi que, para eles, meu silêncio, meus limites e até o amor pelo meu filho eram descartáveis. Se não os beneficiava, não valia nada. Eles estavam certos em uma coisa, de agora em diante, seria silencioso. Porque eu não responderia mais nenhuma mensagem. Não enviaria mais nenhum cheque. E, com certeza, não voltaria. Quando saí da casa deles com minhas chaves, achei que aquilo seria o fim. De verdade. Não que fossem pedir desculpas, eu não era tão ingênua, mas pensei que ao menos iriam recuar, engolir o orgulho, cochichar sobre mim pelas costas por algumas semanas. Achei que o recado tinha sido claro o suficiente. Eu tinha terminado. Terminada com o jogo deles, terminada de consertar as escolhas da Aaron, terminada de fingir que ainda éramos uma família só porque compartilhávamos DNA. Mas, aparentemente, eles não tinham terminado comigo. No começo, foi só barulho. Aaron postou outro status. Algo vago sobre parentes que sabotam por ciúme. Minha mãe mandou algumas mensagens como se nada tivesse acontecido. Só passando para saber como você está. Espero que o Eli esteja bem. Um dia depois, fiz o seu doce favorito. Quer que eu leve um pouco aí? Eu não disse nada. Deixei tudo ali, não lido, indesejado. Então começaram as ligações de números que eu não reconhecia. Um deles era da professora de balé. Outro, da secretaria da escola. Aparentemente, alguém tinha dito que havia um problema com a forma de pagamento. Eles só queriam confirmar se eu iria resolver. Para cada um, respondi não. De forma formal, educada e registrada. Disse que não era responsável por nenhum pagamento futuro e que deveriam entrar em contato diretamente com os pais da Ava. Essa parte me deu um alívio. A parte que não deu, veio 4 dias depois. Era uma quinta-feira. Eu tinha trabalhado até tarde e Eli já tinha jantado e estava desenhando na mesa da cozinha. Fui para o meu quarto me trocar e percebi a gaveta do meu criado mudo aberta. Estava apenas um pouco entreaberta, talvez 1 centímetro, mas eu nunca a deixo assim. Sempre empurro até fechar completamente porque Eli uma vez derramou suco dentro dela, e desde então fiquei meio neurótica em mantê-la organizada. Esse foi o primeiro sinal de alerta. O segundo foi o leve cheiro de loção barata, algo que meu pai sempre usava em excesso. Chequei o resto do quarto, depois o corredor e, então, a porta que dá para a garagem. Estava trancada. Mas o trinco estava arranhado. Não quebrado, não forçado, apenas marcado. Então me lembrei que, na semana anterior,
O encanador tinha vindo e eu deixei a porta lateral da garagem aberta enquanto ele trabalhava. Naquela mesma tarde, meu pai tinha passado para entregar um pacote e agiu confuso quando eu não o deixei entrar. Chequei a câmera da garagem. Não era apenas um intervalo de gravação. Estava completamente desconectada, o fio puxado da tomada. Meu estômago despencou. Voltei para o meu quarto e olhei de novo. Nada tinha sumido. Meu dinheiro de emergência ainda estava lá, mas alguém tinha entrado na casa. E não tinham vindo para conversar. Nem bateram na porta. Entraram silenciosamente, como se já tivessem feito aquilo antes. Como se ainda acreditassem ter direito de estar ali. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado observando ele respirar, uma mão no bastão de beisebol que mantinha perto da porta, coração disparado a cada carro que passava lá fora. Na manhã seguinte, fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Troquei todas as fechaduras, porta da frente, porta lateral, garagem. Paguei por um novo sistema de segurança, até atualizei as câmeras para modelos com backup na nuvem. Depois liguei para a escola, para o estúdio de balé e para o tutor, só para garantir que atualizaram os registros. Tirei meu nome de tudo permanentemente. Então fiz algo que nunca pensei que precisaria fazer, registrei um boletim de ocorrência. Não dei nomes, apenas disse que houve uma possível tentativa de arrombamento. Descrevi a situação sem fazer suposições, mas deixei claro que estava levando aquilo a sério. E quando o policial perguntou se eu tinha alguma suspeita, olhei para ele por um longo momento e disse: tenho algumas pessoas em mente. Naquele mesmo dia, bloqueei todos os números que pude. Minha mãe, meu pai, apaguei o antigo grupo da família. Também garanti que a escola tivesse apenas o meu número como contato do Eli. Nenhum contato de emergência sem a minha aprovação. Tirei os nomes deles da lista de pessoas autorizadas a buscá-lo também. Naquela noite, enquanto colocava Eli para dormir, ele me perguntou algo. Mãe, a gente está bravo com a vovó e o vovô? Parei por um instante. Não estamos bravos. Só estamos mantendo distância. Por quê? Olhei para ele. Porque eles não estavam sendo gentis com a gente. E às vezes, mesmo quando alguém é da família, se continua te machucando, você precisa se afastar. Ele assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Então disse: eu acho que eles sempre foram meio maldosos com você. E, naquele instante, eu soube que tinha tomado a decisão certa. No dia seguinte, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Sem endereço de retorno, apenas uma página impressa dentro. Se você quer nos cortar da sua vida, tudo bem. Mas um dia você vai precisar de nós, e não estaremos lá. Ele vai crescer sabendo que você afastou a única família de verdade que ele tinha. Não tinha assinatura, mas eu não precisava de uma. Li uma vez, depois coloquei no ralo da pia da cozinha e ateei fogo, observando o papel se encolher até virar cinzas. Eles finalmente tinham deixado claro. Não havia amor ali, apenas expectativa, controle e manipulação disfarçados de tradição. Então, fiz o que eles não esperavam. Eu os deixei ir. Não com um discurso, não com mais uma briga, mas de forma silenciosa, completa e para sempre. Não me senti mais leve de imediato. Essa é a parte que ninguém conta. Cortar pessoas tóxicas, mesmo quando é a coisa certa, não traz alívio instantâneo. Vem em ondas. Algumas são calmas, outras tiram o fôlego. Houveram dias em que me questionei. Perguntei se tinha ido longe demais. Pensei se Eli cresceria e perguntaria por que mal conhecia a família estendida. Mas então acontecia algo pequeno. Eu encontrava um desenho do Eli colado na geladeira, ou ouvia dizer a um amigo que sua mãe era sua pessoa favorita no mundo, e eu me lembrava exatamente do porquê tinha feito aquilo. Algumas semanas se passaram. Sem cartas, sem e-mails, ninguém apareceu. Aaron nunca pediu desculpas. Meus pais nunca mais entraram em contato, nem mesmo no aniversário do Eli, que antes eles costumavam fazer tanto alarde, principalmente para aparecer. Não enviaram cartão, nem fingiram se importar. Pensei que talvez entrassem em contato por alguém, algum primo ou um vizinho antigo. Mas não. Era como se eu tivesse sido apagada das vidas deles. Isso deveria ter doído mais do que doeu.
Mas não doeu. Só confirmou o que eu já sabia, eles só me queriam quando eu era útil. Ele perguntava cada vez menos sobre eles. Às vezes mencionava a Ava, geralmente quando algo lembrava das coisas que fazíamos com ela, kits de ciências, projetos de arte, passeios em grupo ao museu. Eu nunca falei mal de ninguém para ele. Apenas dizia que as coisas mudam e que algumas pessoas não permanecem na sua vida do jeito que você espera. Uma noite, um mês depois de tudo, enquanto eu o colocava na cama, ele disse: "Eu gosto da nossa casa agora." Perguntei o que ele queria dizer. "Está mais tranquilo. Como se ninguém fosse entrar e ser maldoso com você." Aquilo quase me quebrou. Sentei com ele por um longo tempo depois que ele adormeceu. Pensei em tudo, nos anos em que fui ajudante, o amortecedor, aquela em quem podiam se apoiar sem nunca se importar com o peso que aquilo tinha para mim. Pensei na forma como falavam do Eli como se ele fosse um problema, como se apenas ser quem ele era o tornasse menor. E pensei naquele momento em que peguei meu pai no meu quarto, dedos apertando o envelope como se fosse dele. Foi nesse instante que eles me perderam. Por completo. Eu costumava acreditar que família funcionava como conta bancária, você deposita amor, tempo, lealdade, e eventualmente recebe algo de volta. Mas isso não é verdade. Não se você for a única a depositar e todos os outros apenas retirarem. Não. Agora somos só eu e Eli. Comecei a administrar melhor meus recursos. Não apenas o dinheiro, mas a minha energia. Digo não com mais facilidade. Não sinto culpa ao estabelecer limites. Não recuo quando alguém diz que a família sempre deve vir em primeiro lugar. Não mais. Porque família não é apenas quem compartilha seu sobrenome. Família é quem aparece para você. Família é quem não pergunta o que você pode dar, mas retribui. Família é quem protege seu filho, não o ridiculariza à mesa do jantar. Eles seguem com a vida deles agora. Eu ouço coisas por amigos em comum. Aparentemente, Aaron reclama para todo mundo sobre como eu abandonei a Ava. Minha mãe conta às pessoas que fiquei fria depois de receber algum dinheiro. Meu pai, ele fica mais na dele, ou pelo menos é o que me dizem. Deixa eles falarem. Deixa que mintam uns para os outros até esquecerem a verdade. Eu não espero mais desculpas deles. Eli está prosperando. Está escrevendo histórias, construindo coisas, aprendendo xadrez agora. Na semana passada, me contou que quer ser biólogo marinho e também escrever livros. Eu disse que isso parecia perfeito. Fiz uma promessa para ele. Silenciosa, para mim mesma, mas verdadeira. Ele nunca mais precisará sentar à mesa e se sentir pequeno porque alguém que deveria amá-lo decide tratá-lo como piada. Eu nunca mais vou deixar ninguém chegar perto o suficiente para fazê-lo sentir isso de novo. Nem mesmo sangue. Estamos bem agora. Estamos mais que bem. Minha irmã disse ao meu filho de 10 anos na frente de todos: "Queridinho, o peru de ação de graças é só para a família." Alguns deram risadinhas. Eu me levantei calmamente, peguei a mão do meu filho e falei: "Vamos, campeão." Na semana seguinte, postei fotos da nossa viagem para as Bahamas, resort 5 estrelas, snorkel. Total, $23.000. Minha irmã ligou em pânico. "Como você pode pagar isso?" Eu respondi: "Fácil. Parei de pagar sua hipoteca." Quando minha irmã se inclinou sobre meu filho de 10 anos e o chamou de queridinho, meu garfo já tremia sobre o prato. "Queridinho," ela repetiu, alto o suficiente para que toda a mesa ouvisse. "O peru de ação de graças é para a família." Ela afastou a travessa dele como se ele estivesse tentando pegar um enfeite de centro, e não o jantar. Alguém bufou. Um dos meus tios soltou uma risadinha nervosa, daquelas que a gente dá quando sabe que não deveria rir, mas também não quer ser o único a ficar sério. Minha mãe encarava a taça de vinho. Meu pai continuava cortando a carne, fingindo não ouvir. Meu filho Luke congelou. A mão dele pairava no ar, os dedos ainda enrolados no prato vazio que estava oferecendo à minha irmã. As orelhas ficaram vermelhas primeiro, e então os olhos se desviaram para a toalha de mesa, para o padrão de pequenas folhas laranja que minha mãe só usava em feriados especiais. Ele não discutiu. Não disse: "Mas eu sou da família." Apenas puxou o prato lentamente para si,
olhou para a única porção seca de purê de batatas e engoliu em seco. Eu senti aquela onda quente atrás dos meus olhos, o aperto no peito como se alguém tivesse passado uma cinta em volta das minhas costelas e começado a apertar. Meu primeiro instinto foi levantar e virar a mesa, jogar o peru na parede, gritar até que cada pessoa ali tivesse que se olhar no espelho. Em vez disso, fiquei sentado, completamente imóvel. Minha irmã Caroline riu e empurrou a travessa de peru para mais perto dos próprios filhos. Pode pegar mais batatas, Luke, disse, como se estivesse sendo generosa. Você já comeu pizza na casa do seu pai esta semana, não é? Não está perdendo nada. Luke assentiu rapidamente. Tá, tudo bem. A voz dele saiu pequena. Pequena demais para um garoto de 10 anos. Olhei ao redor da mesa, esperando que alguém, qualquer um, dissesse algo. Minha mãe pigarreou. Caroline apenas a cortou com um sorriso brilhante e frágil. Relaxa, mãe. É só uma brincadeira. Ele sabe que a gente ama ele. Essa palavra, brincadeira, fez aquela coisa estranha que sempre faz na minha família, tenta passar perfume em algo cruel. As pessoas se mexeram nas cadeiras. Alguém tilintou o copo. A conversa voltou a fluir como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Luke olhava para o prato como se levantasse os olhos e encontrasse os meus, eu tornaria tudo real dizendo algo. Empurrei a cadeira para trás, o som raspou alto no piso. Ei, campeão, disse, levantando-me, com a voz mais calma do que me sentia. Pega seu moletom. Ele piscou rápido. Vamos. Peguei sua mão. Minha palma suava. Vamos. Ninguém disse uma palavra no começo. Então meu pai finalmente levantou os olhos da faca de peru que pairava no ar. Sam, vamos. Acabamos de sentar. Eu não olhei para ele. Luke, repeti. Moletom. Minha irmã riu. Aquele som agudo e cortante que eu conheço de anos sendo o alvo dele. Sério que você vai sair por causa de peru? Apertei a mão de Luke. Estamos saindo porque não deixo ninguém falar com meu filho desse jeito. A cadeira de Luke raspou no chão quando ele se levantou. Ele não olhou para ninguém. Manteve os olhos nas nossas mãos entrelaçadas, como se fosse a única coisa sólida na sala. Eu acompanhei até a saída, passando pelo buffet, pelas fotos de família penduradas na parede, onde ele aparecia apenas em uma, cortado na borda. O cheiro de peru assado e das velas de canela nos seguiu pelo corredor. Ninguém tentou nos impedir. Abri a porta da frente, o ar frio de novembro bateu no meu rosto como um tapa que eu realmente precisava, e saímos para a varanda, meu filho atrás de mim. A risada começou de novo. Sou Samuel, 37 anos, moro em Dallas, Texas. Sou performance marketer, se quiser o título esquisito que uso no LinkedIn. Crio anúncios no Meta e no Google, otimizo funis, encaro dachoadas até que os números comecem a aparecer pessoas. Também sou pai solteiro. Luke tem 10 anos. Gosta de documentários espaciais, Minecraft e de mergulhar nuggets de frango no mel em vez de molho porque parece chique. Na maioria das semanas, somos só nós dois em uma casa geminada de 2 quartos, com escadas rangendo e estacionamento ruim, mas com boa luz no quarto dele para lição de casa e Lego. A mãe dele, minha ex, se mudou para Denver há 2 anos. Eles passam finais de semana longos e o verão juntos. Não é perfeito, mas é tranquilo, e paz é algo que aprendi a não dar como certo. Minha família, por outro lado, não é tranquila. Caroline é minha irmã mais velha, por 3 anos, casada, 3 filhos, mora no mesmo bairro que nossos pais. Ela largou o trabalho quando o mais velho nasceu e nunca mais voltou. O marido dela, Todd, trabalha na construção quando há trabalho, que, segundo eles, tem sido cada vez menos. Eu ganho bem, fiz 6 dígitos no ano passado, graças a um cliente de e-commerce que bombou no TikTok e alguns contratos que mantenho desde antes da pandemia. Não sou rico de verdade, mas vivo confortavelmente. Eu invisto o máximo no meu 401k, tenho uma conta de corretagem e, sim, às vezes me permito alguns luxos, como primeira classe quando estou com Luke, porque as pernas dele finalmente ficaram grandes o suficiente para que a classe econômica ficasse apertada. Na minha família, isso me tornou o solucionador de problemas padrão. Começou pequeno,
algumas centenas aqui e ali quando Caroline e Todd atrasavam na creche, cobrindo um concerto surpresa do carro dos meus pais quando o caminhão do meu pai quebrou bem antes do inverno, pedindo novos colchões para os quartos de hóspedes porque minha mãe reclamava de dor nas costas quando o neto ficava lá. Então veio a questão da hipoteca, 3 anos atrás. Todd se machucou no trabalho. Nada grave, mas tempo suficiente para tirá-lo do serviço por alguns meses. Eles já estavam atrasados com a hipoteca. Caroline me ligou aos prantos no estacionamento do banco, dizendo que iam perder a casa, que as crianças seriam traumatizadas para sempre. Eu fiz contas na cabeça como faria para um cliente, receita entrando, despesas saindo, projetando o pior cenário possível. Eu poderia ajudar. Seria apertado por um tempo, mas eu daria conta. Configurei um pagamento automático da minha conta. Disse a ela, vou cobrir a hipoteca até o Todd se reerguer. Era para ser por 3 meses. Virou 36. Todo dia 1º do mês, $1.480 saíam da minha conta corrente e iam direto para a hipoteca de Caroline e Todd no Wells Fargo. Depois do 1º ano, mal prestava atenção. Virou mais uma linha de despesa, como aluguel e contas. Meus pais sabiam. Tratavam isso como prova de que eu finalmente estava assumindo meu papel como homem da família. Em troca, me davam acesso, não respeito, não bondade para o meu filho. Apenas acesso. Fomos convidados para tudo: brunch de Páscoa, churrasco de 4 de julho, noites de cinema com primos, jantares de domingo. Luke sempre ia. Eu queria que ele conhecesse os primos, os avós, sentisse o que era ter uma família grande. Mas mesmo antes do dia de ação de graças, já havia rachaduras que eu insistia em ignorar. Como o ano em que Luke completou 8 anos e todos os primos ganharam o Nintendo Switch dos meus pais por terem se saído tão bem na escola, enquanto ele desembrulhava um jogo de tabuleiro da prateleira de liquidação e um moletom 2 números maior. Ele se divide entre casas, minha mãe explicou quando eu olhei para a pilha de eletrônicos na sala dela. Não queríamos que nada se perdesse no meio da bagunça. Ou na primavera, quando Caroline levou os filhos ao Six Flags com meus pais e esqueceu de convidar Luke. Depois postou fotos deles comendo funnel cake com a legenda, todos os netos juntos. Luke estava sentado ao meu lado no sofá quando viu, o rosto caindo enquanto contava, 1, 2, 3 primos e minha bebê sobrinha no carrinho. Para os netos. Não, Luke, acho que esqueceram que eu existo, disse ele, com uma risadinha pequena e ensaiada demais para uma criança de 8 anos. Eu me dizia que eles só eram descuidados, não cruéis, que não queriam dizer aquilo do jeito que parecia, que se eu continuasse aparecendo, ajudando, eles viriam Luke como totalmente deles. Eu deveria ter sabido melhor. Voltamos para a casa do dia de ação de graças quase em completo silêncio. Luke sentou-se no banco de trás, cinto atravessando o moletom na diagonal, mãos enfiadas no bolso da frente. Eram 19h30. Escuro, daquele tipo de escuro em que as luzes da rua formam halos no asfalto molhado. Ele observava os carros passando como se contasse algo que só ele podia ver. Eu repeti a cena várias vezes na minha cabeça, a mão de Caroline afastando a travessa de peru com naturalidade, o jeito que meu pai não levantou o olhar, a boca da minha mãe se apertando, mas sem abrir. Isso não foi um deslize. Não foi uma piada sem graça. Foi uma linha na areia. Ei, disse finalmente, com a voz baixa. Tá com fome? Estou bem, ele mentiu. Tinha comido metade de um pãozinho e uma colher de purê de batatas. Tinha 10 anos. Deveria estar cheio e sonolento, não vazio e silencioso. A gente pega algo no caminho, falei. O que você quer? Ele deu de ombros. Não importa. Entrei no drive-thru do primeiro lugar que vimos e pedi para ele uma refeição gigante de chicken tenders com batatas fritas extras. E sim, querido. Ele não disse nada até que a sacola estivesse no colo. Pai, campeão, fiz algo errado. Achei que a tia Caroline gostasse de mim. Minhas mãos apertaram o volante. Você não fez nada, disse. Às vezes os adultos esquecem como ser gentis. Isso não é culpa sua. Ele ficou em silêncio por um segundo. O único som era o farfalhar do saco de papel. Os filhos dela são mais família que eu, né? A frase pesou mais do que qualquer coisa que minha irmã tivesse dito, porque não era a primeira vez que ele tinha que fazer essas contas.
Presentes, fotos, viagens, ele vinha analisando os dados há anos. No meu trabalho, falamos sobre sinais de conversão. Pequenas ações que se somam a uma decisão. Cliques, visualizações, rolagens. Olhando para trás, minha família vinha me mandando sinais há muito tempo, o ano em que meus pais esqueceram o aniversário do Luke, mas lembraram de me avisar que o imposto da propriedade estava vencendo, o jeito que Caroline sempre o apresentava a novas pessoas como o garoto do Sam, mas seus próprios filhos como o orgulho e a alegria da mãe, a vez em que meu pai brincou, pelo menos seus filhos têm um pai estável, bem na frente do Luke, depois que minha ex se mudou. Pequenas feridas. Fáceis de ignorar uma a uma. Fáceis de desculpar quando há dinheiro indo na outra direção e anos de história te prendendo a pessoas que confundem pagar contas com amar. 3 meses antes daquele dia de ação de graças, Caroline me ligou sobre a hipoteca. Estamos pensando em reformar a cozinha, disse, como se estivesse pedindo um café. Como você já está ajudando com a casa, o banco disse que provavelmente poderíamos refinanciar se você apenas coassinasse. Não, respondi sem nem olhar minha agenda. Surpreendeu a nós dois. Raramente dizia não para ela. Ela riu, sem saber se era brincadeira ou não. Não comem agora não ou não comem já te envio quase $1.500 todo mês. Não vou amarrar meu crédito às suas bancadas de granito. Ela ficou tão fria que eu consegui ouvir pelo telefone. Uau, ok. Não precisava ser rude. Depois disso, as pequenas farpas ficaram mais afiadas. Algumas pessoas acham que são melhores que o resto de nós só porque trabalham em um laptop. Ela disse, uma vez, no domingo, quando você apareceu de jeans em vez de calças de verdade. Ou quando Luke respondia alguma coisa sobre a escola, ela revirava os olhos e murmurava, ele fala como um adulto pequeno. Acontece quando o pai não tem vida social. Eu deixava passar. Pelo menos era isso que dizia a mim mesmo. Mas o peru, aquela frase deliberada é para a família, aquilo não foi uma farpa. Foi um soco. Ela tinha feito o movimento na frente dos próprios filhos, dos meus pais, da nossa família estendida. Queria que todos vissem a hierarquia, os filhos dela eram os netos Riol Jones, Luke era o estranho, o convidado, o temporário, e eles riam. Essa foi a parte que me manteve acordado naquela noite. Depois que Luke finalmente adormeceu, cheio e exausto na própria cama, sentei no sofá com meu laptop aberto, com uma campanha de Black Friday pela metade em uma das telas e meu banco na outra. Colunas de números piscavam para mim. Renda, contratos de retenção, gastos com anúncios, reembolsos, hipoteca, pagamento automático $1.480. $1.480. $1.480. 36 linhas em uma linha vertical organizada, atravessando 3 anos de só até o Todd voltar ao trabalho e quase colocarmos tudo em dia e você realmente nos ajuda a ficar à tona, mano. Desci até a seção de pagamentos programados e vi. Próximo pagamento 1º de dezembro $1.480. Caroline e Todd hipoteca Wells Fargo, pagamento automático. Meu cursor pairava sobre o botão de editar. Não se tratava do peru. Não se tratava de um prato. Era sobre o fato de que eu vinha pagando o teto sobre a cabeça de pessoas que acabavam de dizer, em voz alta, para meu filho, que ele não pertencia àquele lugar. Eles ficavam felizes em aceitar meu dinheiro. Mas nunca aceitaram meu filho. Cliquei em editar. Depois cliquei em cancelar pagamento recorrente. Apareceu uma caixa de confirmação. Tem certeza de que deseja cancelar este pagamento automático? Fiquei ali, ouvindo o zumbido da geladeira e o software do ventilador do quarto do Luke lá no corredor. Meu coração batia mais forte do que antes de um grande lançamento de campanha. Sim, sussurrei e cliquei em confirmar. O e-mail de cancelamento chegou à minha caixa de entrada às 23h47. Seu pagamento recorrente para Caroline e Todd, que hipoteca Wells Fargo, foi cancelado. Por 3 minutos, apenas fiquei olhando para ele. Depois, por hábito, abri a planilha que usava para controlar minhas finanças pessoais. Cada cliente tinha sua aba. Cada mês tinha sua própria planilha. Parecia qualquer dashboard que eu construía para o trabalho. Só que esse era da minha vida. Linha por linha, apaguei hipoteca Caroline $1.480 dos próximos 12 meses e observei o saldo projetado se ajustar.
Não estava cortando eles com uma mensagem raivosa. Não estava fazendo ameaças que não pretendia cumprir. Estava fazendo o que faço de melhor, mexendo no orçamento e deixando os números contarem a história. O dinheiro extra a cada mês parecia enorme, maior do que eu permitia perceber enquanto estava no modo ajudante automático. Criei uma nova linha, experiências com Luke, $1.200 por mês. Não todo o valor de $1.480. Ainda tinha metas de economia, aposentadoria, emergências, mas $1.200 por mês separados só para nós. Isso mudou a perspectiva. Abri outra aba, voos. Tinha visto um anúncio mais cedo naquele dia. Ironicamente, era de uma campanha de retargeting de um dos meus próprios clientes, de um resort nas Bahamas, com aquela imagem absurdamente perfeita de pai e filho fazendo snorkel sobre peixes coloridos. Luke tinha parado a TV para olhar. Isso parece falso, ele disse, meio estranho. A água está azul demais. É real, respondi. Alguns lugares realmente são assim. Abri os pacotes de dezembro. Os preços pulavam conforme eu mudava as datas. Filtrei por voos diretos, depois por posso fazer isso sem detonar meu IRA? Lá estava, uma viagem de 7 dias, saindo na sexta-feira seguinte. 2 bilhetes de primeira classe, Dallas-Nassau, direto, $8.900. Resort all inclusive com parque aquático e clube infantil, $9.600. Transfer de aeroporto, excursão de snorkel, atividade com golfinhos que Luke tinha implorado uma vez, cerca de $2.500 no total. Comida fora do resort, gorjetas, lembrancinhas aleatórias, eu orcei mais $2.000. Total aproximado, $23.000. US cifrão 23.000, ou, de outra forma, cerca de 15 meses da hipoteca de outra pessoa. Meu polegar pairava sobre o trackpad. Mal sinto isso quando autorizo $50.000 em gastos mensais com anúncios para clientes. Mas gastar $23.000 comigo e com meu filho? Isso parecia enorme. Então imaginei Luke naquela mesa, encolhendo-se no moletom enquanto minha irmã afastava o peru e ria. Imaginei os anos de exclusão silenciosa, presentes menores, convites perdidos, fotos em que ele estava cortado ou esquecido. E pensei, se consigo jogar dinheiro para pessoas que nem alimentam meu filho, com certeza posso jogar dinheiro em uma semana em que ele é o centro do universo. Os dados do meu cartão já estavam preenchidos automaticamente. Cliquei em reservar. A confirmação chegou no meu e-mail um segundo depois. Não contei a Luke naquela noite. Queria ver a expressão dele pela manhã, quando não estivesse cansado e sensível. Ele entrou na cozinha às 8 horas, cabelo arrepiado, pijama de Star Wars um pouco curto nos tornozelos. Bom dia, eu disse, deslizando um prato de panquecas pelo balcão. Tenho uma pergunta para você, bocejou ele. Tá. Se você pudesse ir a qualquer lugar só comigo por uma semana, sem escola, sem trabalho, sem família, para onde você iria? Ele piscou, os olhos brilhando quando a ideia caiu. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Pensou por uns 3 segundos. O lugar da água azul do comercial, onde eles estavam nadando com os peixes amarelos. Sorri. Boa escolha. Virei meu laptop na direção dele, com a confirmação da reserva aberta na tela, porque, de certa forma, eu já tinha feito isso. Os olhos dele se arregalaram. Espera, sério? Sério mesmo? Sério. Saímos sexta-feira depois da escola. Você vai perder alguns dias na próxima semana, mas eu já mandei e-mail para sua professora. A boca dele caiu aberta. Isso tá realmente acontecendo? É, campeão. Tá acontecendo. Ele se lançou pelo balcão e me abraçou tão forte que quase derrubei meu café a primeira vez em muito tempo. O dinheiro que eu estava gastando parecia exatamente certo. Não liguei para minha família. Não mandei mensagem dramática para o grupo. Apenas segui minha semana, trabalhei nas campanhas, fiz as malas, garanti que Luke tivesse shorts de banho que realmente servissem. A única coisa que fiz além de reservar a viagem e cancelar o pagamento da hipoteca foi mover os contatos dos meus pais para uma pasta separada chamada ruído, para não ver as mensagens deles por acidente. Voamos na sexta à tarde. Luke não parava de tocar em todos os botões da primeira classe,
ajustando o assento para cima e para baixo, sussurrando: "Isso é louco." Cada vez que a comissária trazia algo para ele, ele parecia fascinado. Quando o avião decolou, ele agarrou meu braço e depois riu quando o estômago caiu. "Melhor dia da minha vida", disse ele. Em algum lugar sobre o Golfo do México, rosto colado à janela. Na ilha, tudo parecia barulhento e brilhante da melhor forma possível. O ar era pesado e salgado. O resort cheirava a protetor solar e waffles. Luke passou horas descendo os tobogãs, saindo com o cabelo grudado na cabeça e um sorriso tão largo que me fazia esquecer de qualquer coisa ruim que tivesse acontecido em uma mesa de jantar. Fizemos snorkel exatamente como no comercial. A água realmente era daquele azul. Peixes amarelos pequenos nadavam ao nosso redor, despreocupados. Luke emergiu, empurrou a máscara para cima e gritou: "Pai, isso é insano." Uma tarde, deitados em redes entre duas palmeiras, ouvindo os gritos das crianças de outra família à distância, Luke ficou em silêncio por um tempo, balançando suavemente. "Pai, é ruim que eu não sinta falta deles?" Sei a quem ele se refere. "Os primos, meus pais, Caroline, toda a turma." "Não", respondi, olhando para as folhas acima. "Não é ruim. Só significa que você está se divertindo onde realmente é bem-vindo." Ele assentiu lentamente, como se estivesse guardando isso na memória. Voltamos para casa no sábado seguinte, queimados de sol e cansados, daquele jeito limpo e satisfeito. No domingo, postei as fotos, nem por rancor, apenas orgulhoso. Uma foto de Luke com o equipamento de snorkel, polegar para cima. Uma imagem do nosso quarto bagunçado, bandejas do serviço de quarto e toalhas molhadas espalhadas. A asa do avião vista dos nossos assentos de primeira classe, com a mão de Luke na foto apertando o botão de reclinar. Legenda: "Gratidão pareceu um pouco diferente este ano." 12 minutos depois, a ligação. "Caroline." Deixei tocar 2 vezes, e então atendi. "O que diabos, Sam?" Ela estourou. "Oi, Caroline", eu disse, "que bom ouvir sua voz." "Não estou brincando", ela disse. "O Todd acabou de ver seu post e está surtando." "Você está escondendo o dinheiro da gente?" "De onde veio isso?" "Mal conseguimos pagar a hipoteca este mês." Lá estava, a expectativa embutida em cada palavra. "Seu dinheiro é nosso problema." "Não é complicado", eu disse. "Eu parei de pagar sua hipoteca." Silêncio. Silêncio real, literal. Eu conseguia ouvir a TV baixinha ao fundo e o clique da minha própria geladeira ligando, mas nada dela. "Você o quê?" "Cancelei o pagamento automático", eu disse. "Semana passada. Esse dinheiro agora vai para meu filho. Sabe, aquele para quem você se recusou a servir peru." Ela respirou fundo, cortante. "Você não pode simplesmente parar, Sam. Construímos nosso orçamento em cima disso. Isso não é meu problema." "Você está brincando?" Minha voz ainda calma. "Vamos perder a casa." "As crianças vão o quê?" Interrompi. "Tem que viver num lugar que os pais realmente possam pagar." "Eu venho carregando sua hipoteca há 3 anos, Caroline. E em todo esse tempo, você nunca olhou para o Luke como se ele pertencesse ali." "Não é verdade", ela estourou. "Eu amo o Luke." "Você está sendo dramático por causa de uma piada. Você envergonhou toda a família saindo daquele jeito. A mamãe está chorando a semana toda." "Ela pode chorar. Também pode cozinhar mais do que batata se quiser que meu filho coma. Mas eu cansei de pagar para sentar em uma mesa onde ele é tratado como convidado." "Você não pode fazer isso", ela repetiu. Mas agora havia algo mais por trás da voz: pânico. "Já estamos atrasados. Se você desistir agora, vão tomar a casa. Pense nas crianças." "Estou pensando", eu disse. "Estou pensando nas minhas." "Sam, eu não sou seu banco reserva, Caroline", falei em voz baixa. "Você está fora das minhas contas. Vai se virar." Desliguei antes que ela pudesse me chamar de egoísta. As consequências começaram antes mesmo de eu colocar o telefone no lugar. Caroline inundou minhas mensagens.
Eu estava punindo os filhos dela, abusando financeiramente deles e, aparentemente, minha nova namorada havia me envenenado. Eu nem tenho namorada, mas se tivesse, ela me diria para correr. Então minha mãe ligou. Deixei ir para a caixa postal. Sammy, precisamos conversar. Caroline está histérica. O banco está ligando. Você não pode simplesmente parar de ajudar assim. Somos família. Família agora tem outro significado. Em vez de ligar, enviei mensagem. Não vou financiar uma família da qual meu filho não faz parte. Ela respondeu na hora. Você está exagerando. Ninguém disse que Luke não é da família. Caroline fez um comentário.